Cara, é que nem eu falei, eu nunca, tipo assim, fiquei desesperado, sabe? Desde o começo, nunca fiquei aquele desespero, nunca bateu aquele negócio assim, não. Assim, batia aquele negócio nessa puta, o que aconteceu isso comigo, né? Aí eu bati já bateu aquele arrependimento em mim também, por que eu fui trair também, por que eu fui fazer essa coisa de errado, né? Se eu não tivesse feito, de repente também não teria acontecido nada disso, né? Então, batia esses negócios que ficavam na cabeça, fica até hoje, veja esse arrependimento, por que eu fui fazer isso, né? Mas é que nem eu falei, o tempo todo eu, de certa forma, aceitando, né? Pensei, a madrugada após o crime foi longa. Tony foi submetido a uma sequência de internações. Gravemente ferido, passou por 3 unidades de saúde no total. Enquanto isso, fotos do pênis dele cortado vazaram e passaram a circular em grupos de WhatsApp de Atibaia. Quando ele acordasse no dia seguinte, já não seria mais um anônimo. Eu sou Camila Olivo e eu vou te contar tudo o que veio depois do crime que chocou a pequena Atibaia e virou notícia em todo o país, neste episódio de Tony Die, uma produção do Metrópolis. Então, assim, o primeiro atendimento que eu tive foi no UPA, né? Eu cheguei no UPA, só ficou totalmente horrorizado, aquele monte de sangue escorrendo ali. E aí chamaram um médico rápido, o médico falou assim, leva ele pra sala de cirurgia, né? Aí eu lembro que eu deitei na maca e essa foi uma das partes que mais senti dor, foi no começo, quando tava tudo acontecido ali ainda. Do pronto atendimento do bairro, ele embarcou em uma ambulância até a Santa Casa da cidade. De lá, foi de novo transferido para o Hospital Universitário da vizinha Bragança Paulista. Foi só então que, finalmente, passou por uma cirurgia. Enquanto Tony agonizava de dor, Daiane começava a lidar com as consequências do crime que havia acabado de cometer. Junto com um irmão que morava na casa do lado, ela foi até a delegacia e se entregou. Se apresentar à polícia parecia ter sido um bom negócio para Daiane. Isso porque ela prestou depoimento e foi liberada justamente por ter demonstrado estar disposta a colaborar com as investigações. E quando chegou de volta em casa, umas 4 da madrugada, a perícia já tinha passado por lá. Finalmente, ela teria um tempo para refletir sobre o que havia feito e, quem sabe, descansar um pouco. Mas nessas horas, dá uma vontade de fazer faxina, não é mesmo? Aí foi isso. Ela chegou normal, nervosa, assim, mostrava nervoso, mas não nem aquele nervoso, ela chegou normal. É tanto que ela ia ficar em casa, limpando a casa, arrumando a casa e falou que ia dormir, que estava cansada e com sono. Ela chegou a ficar limpando a casa depois? Não ficou porque eu falei pra ela, não, você não vai ficar aqui. Eu ia trabalhar, eu levei ela comigo no meu trabalho. Ela ficou no seu trabalho? Ela foi comigo no meu trabalho, que eu falei, a gente vai pra lá, chega lá, a gente conversa. Essa é a Cristiane que, assim que soube de tudo, correu para a casa da irmã. Ela encontrou a Daiane completamente perdida, sem nem ideia do que poderia acontecer com ela. A impressão que dava era de que ela não tinha noção de que havia praticado um crime e precisaria de ajuda profissional para sair dessa. Foi a Cristiane que começou a procurar um advogado. Ela não mostrava nervosismo, ela mostrava tipo que ela estava assim, sem muito saber das coisas. Sem muito saber como posso falar? Da gravidade do problema. Entendeu? A Tássia Ferreira, que depois foi contratada como advogada da Daiane, diz que a cliente fez tudo errado. Primeiro, se entregou logo de cara. Lembra que eu te contei que parecia ter sido um bom negócio porque ela foi liberada? Pois é, não foi bem assim. Quando se apresentou, ela fez um relato do crime com riqueza de detalhes e ainda levou de bandeja o irmão para servir de testemunha. Então ela estava totalmente desassistida e fazendo uma sequência de cagadas, vamos dizer assim. E aí no depoimento ela fala que ele me traiu com a minha sobrinha, então é por isso que eu fui lá e cortei o pênis dele e jogou na privada. Ela conta todos os detalhes, tudo assim, ó, com riqueza de detalhes, tudo até o que reforça
o prejuízo para ela, para a defesa dela. Então, por isso que eu segui nessa linha. Fez tudo sob violenta emoção. Não é normal isso, fazer isso. Você planejar tudo. Se ela tivesse planejado, ela iria planejar também como que ela ia se safar, pelo menos. Como que ela ia sair fora dessa situação. Então... Na tarde daquele 22 de dezembro, a foto da Daiane já estava sendo veiculada na imprensa. Ela sendo apresentada, claro, como a mulher que cortou o pênis do companheiro. A Ana, a melhor amiga, não acreditou quando ligou a TV e viu a Daiane sendo descrita como uma criminosa sanguinária. A Daiane está presa porque ela cortou o pênis do marido. Eu não acreditei, porque quando eu vi a notícia e vi as fotos na televisão dela, eu não acreditei. Eu entrei em estado de choque e falei que não era minha amiga, mas até então ela ligou para mim, né, pedindo para mim ficar bem, que aquilo ali foi um momento que ela fez sem pensar e era para mim ficar bem, porque não precisava se preocupar que logo ela ia sair da cadeia. Mas aí foi mais forte, né, eu não consegui. Naquela tarde, só se falava nisso, e não apenas em Atibaia. A repercussão do caso, como era de se imaginar, não seria coisa boa para a Daiane. Meu Deus do céu, é difícil até de acreditar. Tem alguns crimes envolvidos. Primeiro, a polícia, que não pediu a prisão dela na madrugada, agora já estava mudando de ideia. Era um caso que estava tomando grande repercussão, o caso era diferenciado. A crueldade com que foi praticado foi uma crueldade diferenciada. Isso poderia, inclusive, colocar não só outras pessoas em risco, mas ela mesma, já que ela já estava sendo ameaçada por outras pessoas. Esse é o delegado Rodrigo Sala, que investigou o caso na época. A prisão temporária foi concedida pela Justiça e a Daiane foi presa na noite daquele dia interminável. Ela também estava tentando compreender as consequências dos próprios atos, também um pouco desnorteada, nervosa, emocionalmente abalada, estava arrependida, né, do que havia feito. Parece que ela estava tentando entender, né, as consequências daquilo que ela havia provocado. Essa foi a minha impressão, pelo menos. Para o delegado, a Daiane tinha cometido uma tentativa de assassinato. Eu entendi que a autora, no momento em que ela praticou aquela conduta, decepou um membro do marido, ela colocou em risco a vida dele. É um tipo de ferimento em que há uma hemorragia muito grande e, de fato, poderia ter ocasionado o óbito dele. Então, eu decidi, naquele momento, por classificar com essa natureza. Ao longo da investigação, o delegado também ia precisar ouvir a vítima do caso. Mas o Tony só poderia prestar depoimento depois de ter alta do hospital. E até que ele foi liberado rapidamente. A alta veio 2 dias depois, na véspera do Natal. Um Natal, aliás, nada festivo. Fizeram cirurgia. Eu fiquei internado lá, acho que 3 dias na USP, em Bragança. 3 dias não, 2 dias. Aconteceu dia 22, né? Eu fui lá, entrei no dia 22. Foi do dia 21 para o dia 22, entrei lá 22. Na madrugada do 22 fez a cirurgia. Dia 23, quando foi dia 24, que foi a véspera do Natal, eu já estava de alta, só estava aqui em casa. O Natal praticamente, né? Não teve nada, porque já estava desse jeito, mas eu passei aqui em casa. Como é que foi, né? Depois da alta, o Tony falou com a polícia para dar a versão dele de tudo o que aconteceu. A impressão que eu tive é que ele estava desnorteado, acho que essa é a palavra mais precisa. Ele estava tentando ainda entender essa nova realidade que ele estava enfrentando. Nós abrimos para que ele falasse abertamente sobre o que aconteceu, porque é um caso que exige uma sensibilidade maior, então evitamos ficar fazendo várias perguntas que pudessem constrangê-lo ou colocá-lo em uma situação desconfortável. Então nós abrimos para que ele relatasse os fatos da maneira com que ele se sentisse mais confortável. Ah, entendi. Na ocasião,
pelo que eu entendia, tanto ele quanto a advogada dele tinham a mesma avaliação da polícia, que foi uma tentativa de homicídio. Sim, exatamente. Isso. O Tony tinha conseguido uma advogada de peso, chamada Graciele Queiroz. Ela defende a família do ex-jogador de futebol Daniel Alves aqui no Brasil. Na Espanha, ele chegou a ser condenado e a ficar preso por estupro contra uma jovem em uma balada de Barcelona. Até que em março de 2025, a sentença de 4 anos e 6 meses foi anulada. A justiça catalã diz que os depoimentos da vítima tinham inconsistências. Essa advogada brasileira, Graciele, se apresenta como especialista em falsas acusações de violação sexual. Tinha tudo a ver com o que o Tony precisava. Ele estava preocupado em ser acusado de ter estuprado a Maria, a adolescente que tinha 15 anos quando eles tiveram um caso. Eu já te contei no episódio passado que essa suspeita de estupro depois foi descartada pela investigação policial, que acabou concluindo que a relação do tio com a sobrinha era consensual. A advogada Graciele, a partir de agora, iria poder se concentrar em acusar a Daiane. A estratégia era colocar o cliente para falar mal da agora ex-companheira. No dia 26 de fevereiro, 2 meses depois de ter sido atacado pela Dai, o Tony deu uma entrevista para o programa Cidade Alerta, da TV Record. Ele disse que a Daiane marcou a vida dele negativamente para sempre. Depois dessa entrevista para a TV, ele falou com o podcast Crime e Mistério e falou muito mal da então ex. Disse que ela era possessiva, tinha ciúme doentio, controlava a quantidade de cerveja que ele bebia. Vocês sentiam que existia um certo descontrole ou era uma coisa até que... Porque tem muita gente que usa os ciúmes como uma forma de fermento, não como um descontrole. Você sentia que esses ciúmes era até uma forma de ela apimentar a relação ou era um descontrole emocional dela? Não, descontrole emocional mesmo. A advogada estava junto no estúdio durante essa gravação. Só que essa advogada, ela queria que... ela queria, assim, que toda forma que eu incriminasse a Daiane, né? Então... A gente não sabe exatamente quando o Tony começou a se incomodar com essa estratégia, mas ele não se sentia bem falando mal da Dai. A relação dele com a advogada desandou e a Graciele Queiroz saiu do caso. Os repórteres Arthur Rodrigues e Enzo Marcos foram atrás dela para perguntar sobre essa mudança na postura do ex-cliente. Ela primeiro disse que topava falar, mas deve ter mudado de ideia, porque parou de responder todas as tentativas para marcar uma entrevista. Pouco depois dessa treta entre cliente e advogada, o Tony deu um novo depoimento para a justiça. Era uma audiência online em abril de 2024. Na época, o Metrópolis fez uma matéria sobre essa audiência e publicou o vídeo da sessão. A tela está dividida em 2 imagens. O Tony está do lado esquerdo, a Dai do lado direito, mas eles só aparecem lado a lado na imagem mesmo. Era uma sessão virtual e presencialmente estava cada um num canto. O canto da Daiane, no caso, era uma sala dentro da penitenciária feminina de Mogi Guaçu. Ela está com uma roupa de detenta, uma camiseta branca aparece por baixo de uma camisa marrom de botões. O Tony está de camisa polo laranja. Dá para ver que, no fundo, tem uma mesinha apoiando uma impressora. Esse local parecia ser um escritório. Sim, o nosso relacionamento era amor, vida, era tudo com amor, com carinho, né? A gente se amava. A Daiane ouve isso e parece não esboçar nenhuma reação. A gente só sabe que o vídeo não está travado porque dá para ver que os olhos dela piscam. Até que tem um momento em que ela se mexe, leva o corpo para frente, parece que vai coçar a perna. E rapidinho depois ela volta para a mesma posição. Que eu me arrependi muito também do que eu cometi, né? Embora adultério perante a lei dos homens não seja crime, eu considero uma coisa muito grave que eu fiz, né? E eu falei, já pedi perdão pelo meu erro também e perdoei ela pelo erro dela, né? Então, tipo assim... É nessa parte em que o Tony diz que perdoa a Daiane
que dá para ver que ela solta um suspiro. Não chega a mudar a fisionomia, é só o suspiro mesmo. O Tony ainda fala nessa audiência que eles trocam cartas e cita uma retomada do relacionamento. A revelação da volta do casal virou notícia no país todo novamente. Também pudera, né? Quem imaginaria que isso pudesse acontecer? Chavão que todo estudante de jornalismo escuta na faculdade para aprender como diferenciar o que é notícia do que é só mais um fato corriqueiro. Quando um cachorro morde um homem, não é notícia. Mas quando um homem morde um cachorro, aí sim. O caso do Tony Dadai é um pouco isso, como um homem mordendo o cachorro. Se alguém me contasse essa história só até aqui, eu seria capaz de adivinhar como essa reaproximação aconteceu. A Daiane, presa, talvez arrependida, procura o Tony para pedir perdão. Foi bem isso que todo mundo pensou na redação do Metrópolis. Uma boa história é exatamente aquela que surpreende, que não dá para adivinhar nem o final e nem como se chega até ele. Aqui você já teve o spoiler de que pode ter um casamento no final, mas não sabe como esses noivos chegam até o altar. Pois é, não foi ela e sim ele quem procurou a reaproximação. A Ana, aquela amiga da Daiane, serviu de cupido. Eu estava falando com ela por carta, através de cartas, e eu sempre na carta falava para ela que o Gilberto queria saber muito dela, como é que ela estava, apesar de ficar com certo receio dela não querer saber dele, né? Só que ela falava pra mim que queria saber dele, que gostava muito dele ainda. E aí começou. As cartas que ela mandava pra ele, eu recebia em casa e mandava pra ele. Que a família dela não queria saber, né? Pegava as cartas e escondia todas. Eu não, eu pegava e entregava tudo pra ele. Nem a Tássia, a advogada da Daiane, estava acreditando naquilo. Então eu fui educada com ele, mas achei muito estranho. E aí eu fui conversar com a Daiane pessoalmente para falar sobre isso, se ela realmente confiava nele, que ele estava me mandando mensagem, querendo saber notícias dela. E foi quando ele se prontificou a custear os honorários, meus honorários. É verdade esse bilhete. O Tony passou a pagar os honorários da advogada da mulher que cortou o pênis dele. Com uma pulga atrás da orelha, antes de aceitar o pagamento dele, a advogada primeiro foi consultar a Daiane. Era muito difícil de acreditar num amor desse tamanho, capaz de perdoar um crime. E aí foi passando o tempo, eu vi que realmente era genuíno, eu cheguei até a me emocionar em alguns momentos, que eu falei assim, gente, será que isso é amor mesmo ou é a loucura a dois, né? E aí eu falei assim, gente, porque eu acho que eu não sou capaz de amar tanto assim uma pessoa. Só que aí o tempo foi passando e eu fui vendo que realmente, que de fato era verdade. Durante o processo, aquele testemunho do Tony na audiência acabou ajudando a atenuar o crime da Daiane. Em vez de tentativa de homicídio, ela acabou sendo acusada de lesão corporal grave e recebeu uma pena de 4 anos, 8 meses e 16 dias. A sentença diz que ela tem culpabilidade acima do normal, agiu por vingança e de forma premeditada após decepar o órgão sexual da vítima, jogou o membro no vaso sanitário e deu descarga, evidentemente para evitar qualquer possibilidade de reimplante. O fato de ela não prestar socorro à vítima também é citado. O juiz lembra que Tony foi sozinho, a pé, sangrando, para a unidade de saúde, o que, claro, não poderia ser ignorado. A defesa tentou argumentar com a tese de que a Daiane agiu movida por violenta emoção, tendo como gatilho um episódio traumático na infância. O que foi esse trauma que a Daiane viveu é o que eu vou te contar no próximo episódio de Tony e Dai.
Este episódio usou áudios da TV Aratu, Band e do podcast Crime e Mistério. Você acabou de ouvir o Tony Dye, um podcast do Metrópolis. O Arthur Rodrigues e o Enzo Marcos fizeram a apuração da reportagem de todos os episódios. O Arthur também fez os roteiros, junto com a Camila Olivo. A edição e coordenação são de Fábio Leite. Na parte técnica, Gui Primola e Carla Sena foram responsáveis pelo design. A gravação de áudio ficou a cargo de Arthur Rodrigues, Enzo Marcos, Joelto Mata e Rodrigo Freitas. O tratamento e a edição de áudio foram feitos por Joelto Mata e Rodrigo Freitas. A editora-chefe do Portal Metrópolis é Márcia Delgado. Olívia Meirelles é a diretora de Operações e Inovação e o diretor de redação é Otto Vale. A CEO do Grupo Metrópolis é Lilian Tarran.